Crise na China pode ser uma mola propulsora para uma nova crise mundial? A Evergrande pode ser o novo Lehman Brothers, o Lehman Brothers da China? O que está acontecendo, afinal de contas, nesse cenário? E qual o nível de risco? Como que a gente prepara os nossos investimentos para enfrentar essa crise, que pode ser na China e vai impactar o Brasil igual, mesmo que não seja mundial, ou para essa crise que pode evoluir para uma crise mundial? Eu vou falar tudo isso nesse vídeo. Se você assistir até o final, você vai entender todo esse contexto, como se preparar, e vou te mostrar onde que eu estou investindo justamente para me preparar para um cenário pior e não sofrer com uma queda de 40%, 50%, 60%, que sim, pode acontecer nas ações, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você pode utilizar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? Uma pessoa comum, investe na bolsa de valores e consegue ter rentabilidade tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. Tudo isso sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem ficar olhando o gráfico para ver se vai dar uma pirueta, vai fazer as ações subirem, sem ficar acompanhando notícia, nada dessa bobageira que só vai te fazer perder dinheiro. Tô te falando de uma forma madura de se investir, um método comprovado e validado no longo prazo. Eu sou o Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é Crise na China. Pode gerar uma crise mundial? O que é que está acontecendo, afinal de contas, e como se preparar para esse cenário? Começando pelo começo. O que é que está acontecendo? O que tem a ver esse negócio de crise na China? Evergrande, talvez você tenha ouvido falar nos últimos dias, talvez não, mas vamos lá. A Evergrande é uma empresa que é a segunda maior incorporadora imobiliária da China. Ela começou aí há pouco mais de 20 anos o seu negócio e ela cresceu absurdamente seguindo uma estratégia de alavancagem, seguindo uma estratégia de endividamento, altíssimo endividamento. Então tem algumas empresas que elas trabalham dessa forma, elas querem crescer à medida que vão tomando, se entupindo do empréstimo. Alto risco de investimento num negócio como esse. Por quê? Vem uma crise, abala suas estruturas e pode acontecer um cenário como o que está pintando que vai acontecer a partir de agora, que eu já vou te explicar. Outras empresas, elas crescem mais devagar, mas de uma forma mais perene, de uma forma mais segura, de uma forma menos arriscada, com menos chance de ir à ruína, com menos chance de falir, com menos chance de quebrar. E no caso da Evergrande, ela atualmente não tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Principalmente, ela não tem dinheiro para pagar as dívidas que estão vencendo agora. Então não é uma situação assim, poxa, ela tem muita dívida e ela não tem dinheiro para pagar, é só aquelas lá de longo prazo. Não, ela não tem dinheiro para pagar as dívidas agora. Esse é o grande problema, tá? E ela já anunciou isso abertamente. Para vocês terem uma noção, assim, a dívida total dessa empresa chamada Evergrande soma a quantidade de 300 bilhões de dólares. Só para você ter uma noção assim, de equiparação, isso é mais ou menos 20% do PIB do Brasil, de tudo que o Brasil produz. É o tamanho da dívida dessa empresa. Se a gente for parar para pensar, quanto que hoje vale a maior empresa do Brasil, que é justamente a Vale? É 1/4 da dívida dessa incorporadora. Então, é um negócio gigantesco, é uma empresa super grande em um setor muito específico que é responsável por 25% do PIB, de todo o crescimento da China, tá? E o que aconteceu aí nos últimos dias, que tá esse alvoroço, esse negócio, as ações estão oscilando bastante? A Evergrande, ela tinha algumas dívidas que venciam no início da semana passada, ou seja, ela tinha empréstimos que ela tinha que pagar, esses empréstimos até o início da semana passada. Tinha uma esperança de que ela fosse pagar na quinta-feira. E aí até surgiu aí uma divulgação de quinta, sexta-feira de que ela efetivamente tinha pago. Mas no final das contas, nenhum credor recebeu. Quem é o credor? O credor é a instituição, a empresa, a pessoa que emprestou o dinheiro para a empresa e tinha a dívida lá que estava vencendo e a empresa tinha que pagar para o credor, para essa pessoa que emprestou. E ninguém recebeu o dinheiro dessa empresa. Só para você ter uma noção, essa empresa ela tem o recorde mundial de endividamento no setor das incorporadoras imobiliárias. Então a gente está falando aqui de até pega um papel e caneta, anota, tá? Endividamento é um fator específico. Eu estou batendo essa tecla desde o final de 2020. Endividamento é um indicador de análise de ações imprescindível para você analisar com cuidado, com critério em 2021.
tá? Principalmente aqui no Brasil. A gente está falando de negócio lá na China, mas vamos trazer para a nossa realidade aqui. Taxa Selic subindo, dívida das empresas aumentando. Empresas que te pagavam uma certa quantidade de juros pelas suas dívidas no início de 2021, agora no final do ano vão pagar 4 vezes mais por conta da taxa Selic subindo. Então, muito cuidado com empresas endividadas. Eu, Vinícius, não invisto em empresas altamente endividadas. Por quê? A empresa está indo super bem, está tudo bonitinho, está crescendo pra caramba. Acontece um cenário adverso, ela pode vir à falência com facilidade, porque ela tem uma dívida muito alta. Dívida é sinal de risco. Dívida, por mais que a empresa cresça, por mais lindo que seja o histórico dela, dívida é sinal de fraqueza, de fragilidade. É sinal de que em momentos turbulentos aquele negócio não se mantém em pé, ou pelo menos pode não se manter em pé. Então, todo esse contexto, essa dívida gigantesca, a empresa não ter dinheiro para pagar as suas dívidas que estão vencendo, tudo isso pode gerar uma falência na empresa. E isso com certeza é péssimo sob o ponto de vista de que a empresa tem 200 mil funcionários, sob o ponto de vista da empregabilidade, ponto de vista social. É péssimo sob o ponto de vista de investidores, tem alguns bilionários que já perderam bilhões de dólares por conta dessas quedas que estão acontecendo aí por causa das ações da própria Evergrande. Não estou falando das outras ações que caíram, especificamente dela. E também tem um outro fator social que é péssimo, porque tem 1,5 milhões de chineses que já contrataram a construção da sua casa, a construção dos seus imóveis, que eles não vão receber os seus imóveis se a empresa vir à falência. Então, imagina, 1,5 milhões de pessoas. E quando a gente entende o contexto, o que está acontecendo, empresa altamente endividada, ela não tem mais dinheiro para pagar suas dívidas, surge uma pergunta na cabeça. Pelo menos se eu estivesse no teu lugar assistindo a live agora, eu pensaria assim, caraca, por que chegou nesse estágio? Por que chegou nesse patamar? Por que ela não está tendo dinheiro para pagar suas dívidas? Setembro de 2020, vamos voltar aqui 12 meses. Setembro de 2020, o governo chinês, ele limitou os empréstimos que as empresas altamente endividadas poderiam fazer por canais diretos de empréstimo. O que são canais diretos de empréstimo? São dívidas que as empresas podem pegar da maneira mais convencional, pegando emprestado com instituição financeira, pegando emprestado com investidores diretos. E aí, o que aconteceu? O governo chinês ele criou um certo indicador que media o nível de endividamento das empresas chinesas. E aí, no setor imobiliário, tá? E aí, a Evergrande, ela entrou como extremamente endividada. Então, ela não pôde mais pegar empréstimos e tomar mais dívida. Qual era o negócio da Evergrande? O negócio da Evergrande era a rolagem de dívida. O que acontece? Rolagem de dívida é o que sustenta todo o país do planeta Terra hoje. Como que funcionam os governos, tá? Governo brasileiro, americano, qualquer um que você quiser pegar. O governo, você pode ver que lá, quando você vai investir no Tesouro Direto, em títulos públicos, nada a ver com China, nada a ver com ações do Brasil, você está investindo lá em Tesouro Direto, em títulos públicos, você vai ver que tem vários tipos de títulos com prazos de validade diferentes. Então, o que um governo faz? O governo ele sempre precisa de dívida para pagar suas contas. Sempre. Sempre. Principalmente aqui no Brasil, que há muitos governos, há muitos anos, o país mais gasta do que arrecada dinheiro. Então, ele está sempre aumentando seu endividamento. Então, o que acontece, tá? Imagina assim que você está sem dinheiro e aí você não tem dinheiro para pagar todas as suas contas. E aí você vai lá e emite uma dívida, ou seja, pega um empréstimo. Você pegou o empréstimo, o que vai acontecer a partir daquele momento? Vai chegar um momento que vai chegar a data do vencimento que você tem que pagar as parcelas certinhas da sua dívida. Digamos que você não tenha dinheiro, o que você faz? Você pega um empréstimo mais longo. Você rola a sua dívida para uma data posterior. Então, esse era o negócio da Evergrande. Ela estava sempre rolando a dívida. Peguei uma dívida para 2010. Chegou ali perto de 2010, tenho que quitar a dívida, não tenho dinheiro, vou pegar para 2015, vou quitar que vence 2010, vou ficar com uma dívida para 2015. Chegou 2015, não tenho dinheiro, porque eu estou investindo e construindo enlouquecidamente. Eu vou lá e pego uma dívida para 2020. E assim eu vou indo. O que aconteceu? Esse era o mundo fabuloso da Evergrande, assim como de várias incorporadoras imobiliárias chinesas. Chegou um momento que o governo chinês viu, existe uma bolha imobiliária gigantesca aqui. E eu vou te mostrar que existe uma bolha imobiliária gigantesca na China. Inclusive com vídeo. E o governo ele pensou assim, caraca, esse negócio vai implodir. A China, que pode ser a maior economia do mundo, vai entrar em derrocada. Os Estados Unidos vão ficar na frente de novo. E a China não vai tomar o ponto que é
o objetivo principal de se tornar a maior economia do mundo. Então o governo chinês pensou assim, ó, eu não quero que essa bolha aumente de forma que ela vai estourar um dia. Eu quero desinflar essa bolha. E aí ele fez isso. Qual é o custo disso? Muita coisa pode quebrar no meio do caminho, mas vai ser menos pior do que uma bolha estourar lá no final depois. Então, a Evergrande não conseguiu mais rolar essa dívida, ela não conseguiu pegar o empréstimo num prazo mais longo para pagar esse mais curto. Ela ficou assim, ó, caraca, eu não consigo mais pagar empréstimo, eu não consigo pagar ninguém porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou construindo a rodo. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai entender por que eu estou afirmando que existe uma bolha imobiliária na China, tá? Isso é de conhecimento público, assim, tá? Gente, essas imagens chocam ou não chocam? Essas imagens chocam ou não chocam? Olha que louco. O que está acontecendo? Não existem pessoas para morar nesses imóveis que estão sendo construídos na China. A China está crescendo diante de um programa de infraestrutura gigantesco, só que não tem mais gente para morar em tanto imóvel que está sendo construído na China. Sabendo qual é o objetivo com isso? É a China crescer, porque 25% do PIB da China vem justamente do mercado imobiliário. Então, sabendo que não tem gente para morar em tanto imóvel, basicamente estão destruindo aqueles imóveis porque é muito mais caro continuar com aquele imóvel, fazendo manutenção, entre vários outros pontos. Então, esse negócio choca pra caramba e mostra, gente, quem é que vai destruir dezenas de prédios, cidades inteiras, onde se tentou instalar, onde se esperava. Qual é o contexto, né? Muita gente estava saindo da zona rural nas últimas décadas, isso não é um processo de anos, é um processo de décadas. Nas últimas décadas estava saindo da zona rural e indo morar nos centros urbanos na China. Só que essa migração, esse êxodo rural, digamos assim, começou a diminuir com o passar do tempo. E o que aconteceu? As empresas continuaram fazendo o quê? Continuaram erguendo prédios, continuaram construindo imóveis, esperando que as pessoas continuassem saindo da zona rural e indo para os centros urbanos na mesma velocidade, só que essa velocidade está diminuindo e as empresas não conseguem se bancar mais, não conseguem ter dinheiro para sustentar todo esse crescimento que elas geraram. Então, categoricamente, a gente pode afirmar que sim, existe uma bolha. E a dúvida que fica a partir de agora é: a bolha vai estourar? Ou, se a bolha não for estourar, vamos conseguir desinflar essa bolha? Essa é a dúvida que paira na cabeça da China. Mas só para você ter uma ideia da dimensão que esse negócio tem. A Evergrande, ela não é a maior incorporadora chinesa, é uma das maiores. E está acontecendo isso com ela. Qual é o temor? Que isso aconteça com as outras incorporadoras imobiliárias também. E essa crise imobiliária evolua e possa impactar os mercados internacionais. Mas aí você pode estar pensando assim, ó, Vinícius, eu sou brasileiro, eu invisto em ações aqui no Brasil, o que o Brasil tem a ver com essa história? O que os meus investimentos, talvez na Bolsa de Valores aqui no Brasil, tem a ver com essa história? Vamos lá, o Brasil tem muito a ver com isso, inclusive saiu um relatório divulgando que um dos países mais afetados, caso exista um recrudescimento, um aumento nessa tensão, nessa crise na China, o Brasil vai ser um país economicamente mais afetado. Por que isso acontece? Tá? Mais ou menos 30%, até peguei alguns dados, você pode ver que eu vou olhar para baixo aqui, para eu não pecar nos números, tá? Mais ou menos 30% de toda a exportação do Brasil vai para onde? Vai para a China. 1/3 disso é minério de ferro. O que está acontecendo agora com o minério de ferro? Deixa eu te mostrar.
Olha aqui, ó. Aqui você pode ver a cotação do minério de ferro, a diferença da cotação do minério de ferro. Olha só, em julho de 2021, agora, há 2 meses atrás, o minério de ferro estava cotado a 215, 220 dólares. Hoje ele caiu pela metade. Está ali em 120, não exatamente pela metade. 120, 116 dólares. Esse é o patamar do minério de ferro. Tá bom, Vinícius, o que tem a ver o minério de ferro? Vamos lá. Por que o minério de ferro está caindo? Porque a China deve comprar menos minério de ferro, porque deve construir menos imóveis a partir de agora. Com isso, se espera o quê? Que esse monte de minério que se produz... esse monte de minério que se produz hoje não seja totalmente comprado. Vai ter muita oferta do minério e pouca demanda, pouca gente comprando. De olho nisso, o preço cai. Os investidores eles geram uma certa depreciação no minério, já que vai ter um choque entre oferta e demanda. Ou seja, vai ter muita oferta, muito à venda e pouca gente querendo comprar. Então, tem que baratear o preço para valer a pena para as pessoas comprarem. Só que a gente tem um agravante. Por quê? Se o minério for vendido pela metade do preço que estava sendo agora e as compras caírem, vai cair a nossa exportação. O Brasil vai começar a exportar muito menos para a China. E quando um país exporta menos, a moeda acaba perdendo valor. A moeda acaba tendo uma tendência da desvalorização do real e devalorização do dólar, porque a gente está exportando menos. Com um dólar, olha aí um investimento que talvez faça sentido você ter se você quer se proteger de um cenário mais complexo. Com o dólar mais alto, o que acontece? Todo o ciclo negativo aqui para o Brasil. Por que a nossa inflação está vindo muito alta mês após mês? A gente está vendo a inflação a quase 10% nos últimos 12 meses. Muito disso é porque o dólar aumentou bastante do início de 2020 até hoje, quando estava lá R$4, agora já está R$5,30, já bateu em quase R$6, pode cruzar aí muito além, com tranquilidade, e passou um certo período de tempo, a 5,80, 5,70, 5,50, a patamares um pouco mais altos do que está hoje. Então esse aumento no dólar leva a um aumento na inflação, a inflação aumentando, que nada mais é que o preço de tudo que a gente compra no dia a dia, o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Se aumenta a inflação, sai da meta lá do Banco Central. Saiu da meta do Banco Central, começa a afetar a economia. O que o Banco Central faz? Aumenta a taxa Selic. Aumentou, olha toda essa ligação aqui. Aumentou a taxa Selic para tentar frear a inflação por causa do aumento do dólar. O que acontece? Começa a ficar mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, financiamento, para as empresas pegarem empréstimo, financiamento. As dívidas que as empresas já têm hoje começam a custar mais, elas precisam pagar mais juros pela dívida. As empresas passam a vender menos, porque as pessoas pegam menos empréstimo, menos financiamento. As empresas passam a pagar mais juros pelas suas dívidas. Ou seja, ela tem duas forças que fazem cair o lucro da empresa. Algumas podem até começar a dar prejuízo, outras podem ir à falência, que é o que acontece em todo o cenário de crise. Então, quando a gente enxerga essa situação no lado da China, principalmente nesse lado da infraestrutura, a gente vê que no cenário que está se desenhando agora, um aumento na crise por lá significa uma piora na crise por aqui. Tá? Então, isso é o que tem a ver com o Brasil. Só que talvez possa surgir na sua cabeça agora. Tá, mas Vinícius, por que as bolsas de valores no mundo todo caíram? E aqui está um erro clássico da maioria das pessoas. Bolsa nunca cai. O que cai são as ações. Existem outros investimentos, por exemplo, o dólar, que pode se valorizar no momento de um recrudescimento da crise, num aumento, numa intensificação da crise. Então, as ações pelo mundo todo, elas caíram por conta disso, tá? As ações pelo mundo todo, elas caíram por conta de todo esse contexto. E aí, por que as ações do mundo todo caíram? Porque a gente tem memória curta. E quando acontece algo que já aconteceu alguma vez na história, algo similar, a gente lembra que aquilo aconteceu. Como assim? Em 2008, a gente teve a crise imobiliária americana, a bolha do subprime, onde um dos maiores bancos do mundo, Lehman Brothers, ele foi à falência e acabou tendo um contágio muito grande pelo mundo todo. E vários bancos, por exemplo, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, para a gente não falar mais de mundo, só nos Estados Unidos, mais 67 bancos foram à falência como um efeito dominó. Tá, mas Vinícius, a gente está falando aqui de uma incorporadora imobiliária. O que tem a ver com banco? Vamos lá.
Essa incorporadora imobiliária Evergrande, que é a primeira a apontar problemas, certamente as outras têm também, seguramente as outras têm problemas também, que pode surgir nos próximos meses, pode não surgir, na mídia, né? O que acontece? Se ela deixar de pagar a dívidas altas para alguns credores, para algumas instituições financeiras, essas instituições podem quebrar. Essas instituições que podem quebrar, e a falência como Lehman Brothers foi em 2008, elas podem ter dinheiro de outras empresas super endividadas que estão investindo lá. E essas empresas ultra endividadas vão passar por situação financeira ruim porque está uma crise global. E aí, elas vão tentar resgatar o dinheiro do banco e não vai ter dinheiro lá porque essa empresa não pagou. Como é que funciona um banco? Você dá dinheiro para ele, ele empresta para alguém. E é sempre esse negócio. Se muita gente que tem dinheiro emprestado não pagar, quebrou o banco. E isso pode catapultar em algo semelhante ao que a gente viu em 2008. Isso não é descartável, tá? A gente pode entrar numa crise financeira global por conta disso. E ninguém sabe do potencial de contágio disso tudo. Por quê? Qual é o maior problema? A China, ela não divulga os seus dados de forma tão aberta como a maioria das economias. A maioria das economias, elas são super abertas, super disponíveis para mostrar os seus dados, realmente como um fator assim, até cooperativo, sabe? Para facilitar com que outras pessoas investam no país, etc e tal. A China é um negócio, eles têm um capitalismo de Estado, uma espécie de um regime econômico diferente de tudo que já se viu nesse planeta. E assim, não tem como saber exatamente os dados que vêm de lá, porque eles muitas vezes não refletem a 100% a realidade, sabe? Então, o medo do desconhecido fez vários investidores venderem ações por todo mundo. O que gerou a queda nas ações em janeiro, fevereiro e março de 2020? Por conta de todo esse cenário que a gente está passando até hoje, cenário sanitário, ambiental. O medo de que a economia pudesse degringolar, o medo de que poderia acontecer uma recessão por 10 anos. Aí, isso fez as pessoas irem lá e vender ações e as ações caíram mais de 40%. Agora, o que tinha acontecido de fato, de verdadeiro, de verídico, que dava para enxergar com os próprios olhos na economia até aquele momento? Nada. Então, o que fez as pessoas venderem ações, o que está fazendo a volatilidade alta, compra, vende, será que tem crise, será que não tem? É justamente esse medo desconhecido. Será que pode ter um contágio igual a teve em 2008? Será que não pode? Essa é uma pergunta que fica. Poder, com certeza pode. Será que vai? Aí a gente não sabe. Mas a pergunta que é mais latente é essa. A Evergrande pode ser o Lehman Brothers da China? Quem é o Lehman Brothers? Lehman Brothers é um dos maiores bancos do mundo, que foi à falência dia 15 de setembro de 2008, quando ninguém esperava. E foi o catalisador de todas as quebras dos outros bancos, que gerou quebras em bancos no mundo inteiro e gerou a crise de 2008, que depois não foi curada até hoje, tá? A crise de 2008 até hoje está latente os impactos. Ela foi mascarada com base na impressão de dinheiro que foi injetado na economia. São 7 trilhões de dólares injetados nos Estados Unidos desde lá. Dinheiro que não existia no sistema, o Banco Central foi lá e injetou. É algo totalmente sem precedentes na história. Na Europa, são 7 trilhões de euros que foram injetados na economia. Então, assim, o negócio foi maquiado com dinheiro artificial, com dinheiro novo, porque a gente não tem mais lastro no dinheiro desde 1971, e não está resolvido. Está longe de ser resolvido, na verdade está mais próximo de ser intensificado. Só que a gente não consegue afirmar que a Evergrande vai ser o Lehman Brothers da China, porque a China ela é mais fechada. Então o maior problema é o temor mesmo, sabe? Agora, nos últimos dias aí, a China ela injetou, pegando assim até a esteira do que os Estados Unidos fizeram lá em 2008 e a Europa fez também de 2008 para cá por conta dessa crise do subprime. A China agora, nos últimos dias, injetou 100 bilhões de yuan na economia chinesa, o que corresponde a mais ou menos 15,5 bilhões de dólares, tá? Isso, para você ter uma ideia, corresponde a 5% só da dívida total da Evergrande, com o objetivo de tentar dar uma acalmada no mercado financeiro. De dizer assim, é como se fosse um recado, se as coisas piorarem, a gente está aqui e vai injetar dinheiro na economia. Só que os investidores no mundo todo, eles já estão vacinados, eles sabem como é que esse negócio funciona, eles sabem que vão tapar o buraco e depois o negócio vai piorar. E cada vez vai ser uma bolha inflando mais. Então, assim, é muito pouco dinheiro o que a China fez. Não resolve o problema.
pode ser que o negócio degringole e fique muito pior. É por isso que, na minha visão, a gente tem que se preparar. Tem uma coisa na cabeça, existe o jargão too big to fail. Não existem empresas too big to fail, não existem empresas grandes demais para quebrar. Já aconteceu há pouco tempo, gente, vamos parar de ter memória curta. 13 anos atrás, uma empresa gigantesca, um dos maiores bancos do mundo foi à falência, porque o Banco Central não quis, o governo, ele não quis ir lá e pagar a conta para a empresa não quebrar. Ele deixou a empresa quebrar, porque é assim que funciona. O governo não é um pai, o governo é o governo, ele administra, mas ele não tem que salvar uma empresa que se endividou até o talo com o objetivo de crescer mais. Poxa, a empresa foi irresponsável e talvez tenha um custo econômico grande, talvez tenha um custo social muito grande, só que o governo ele pode correr o risco dele quebrar para tentar salvar uma empresa, o impacto seria muito pior. Então assim, não tem como a gente saber o que a China vai fazer. A China vai querer comprar a empresa, estatizar a empresa? Pode ser também, mas assim, existe um cenário de improbabilidade gigantesco e a gente tem que saber o que fazer nesse cenário, tá? Então, isso pode catapultar em uma crise mundial? Pode, com certeza. Principalmente pelo fator medo. O que gerou a crise de 2008? Isso eu não contei para vocês. Por que o Lehman Brothers quebrou dia 15 de setembro de 2008? Por conta do medo de que o Lehman Brothers fosse quebrar. Para aí, Vinícius. O medo da crise gerou a crise? Sim. Por que existe uma crise no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os países do planeta de tempos em tempos? O que acontece? Tem muita gente desempregada, a taxa Selic, a taxa de juros do país está baixa, o país está bom para investir, para pegar financiamento, pegar empréstimo, montar um negócio. E aí o que acontece? As empresas começam a contratar pessoas, porque está barato investir, pegar financiamento, contratar gente, as pessoas estão mais empregadas, têm mais dinheiro do bolso, compram mais, e aí vai aumentando o nível de empregabilidade, vai diminuindo o desemprego, até chegar o momento em que as pessoas qualificadas para as vagas de trabalho que existem disponíveis começam a sumir. Até chegar o momento em que, por exemplo, eu tento contratar um programador, exemplo aqui, tá? Eu não encontro programador habilitado para aquilo que eu quero. E eu preciso formar esse cara. E se eu for formar esse cara dentro de casa, dentro da empresa, vai demorar muito tempo. Eu preciso desse cara mais rápido, eu preciso desse cara já formado. Entende? Só que não tem uma pessoa já formada. Quando chega esse momento, o que acontece? Os empresários começam a pensar, caraca, talvez a gente chegou no teto do desemprego. Talvez comece uma crise a partir de agora. E o medo de que exista uma crise faz o empresário se preparar para a crise. Como que ele se prepara? Bom, se está diminuindo o número de pessoas que estão sendo empregadas, eu vou parar de contratar tanta gente, talvez eu até contratei demais, porque eu não vou vender tudo que eu acho que eu vou produzir. Então eu vou começar a demitir. Entende? E a onda de demissão faz com que as pessoas tenham menos dinheiro no bolso. Faz com que as pessoas comprem ainda menos, o que gera mais demissão. Então, assim, toda crise é natural, ela é esperada, ela é a essência do capitalismo. Sem crise não existe crescimento. Precisa ter crise. E a gente, entendendo isso, consegue se preparar para as crises. Mas o fato é que sempre uma crise começa pelo medo de que a crise vai existir. E por isso que a faca de dois gumes, por isso que o negócio é tão sutil. Essa é a palavra, sutil. A questão é muito sutil. Será que os investidores vão ficar com medo de que possa existir uma crise? O medo de que possa existir uma crise gera uma crise. Vamos pensar uma coisa que até colocaria o buraco mais embaixo. Se os chineses ficarem com medo, diminuir a confiança deles de que isso vai ser resolvido, eles vão passar a comprar menos imóveis ainda, o que tende a impactar mais a China e mais ainda o Brasil, por conta daquela questão das exportações que eu falei. Então, o grande problema é o medo. O que fez, agora eu vou voltar a 2008, o Lehman Brothers. O que fez a quebra do Lehman Brothers acontecer? Foram as pessoas que tinham dinheiro investido no Lehman Brothers, certo? Ficarem com medo de que pudessem ficar sem dinheiro, de que aquilo pudesse quebrar. Então as pessoas fizeram o quê? Sacaram todo o seu dinheiro. E sacando o dinheiro, o banco ficou sem dinheiro. E quando o banco fica sem dinheiro, zerou o negócio. Por quê? Quem tinha pego o dinheiro emprestado não estava pagando. O dinheiro que eles tinham era dos investidores sacaram o que tinha e vários outros investidores ficaram sem o seu dinheiro que estava investindo no banco. Então, o medo, grava isso, uma crise não acontece pela crise. Uma crise acontece pelo medo de que a crise venha acontecer. Eu sei que é muito louco isso, mas é a dinâmica real da economia. Então, o medo de que possa ter uma crise na China, por exemplo, nas instituições financeiras,
principalmente nas instituições que emprestaram dinheiro para a Evergrande, pode fazer com que vários investidores tirem seus dinheiros daqueles bancos, aqueles bancos vão à falência. Algumas outras empresas que têm dinheiro investido ali perdem todo aquele dinheiro, podem passar por uma situação ruim porque está um momento de crise e isso catapultar e começar aí num efeito dominó como foi em 2008, tá? Então o que gera uma crise é o medo da crise. Então é muito sutil, depende de qual vai ser o nível de medo dos investidores, dos empresários, dos próprios chineses, porque isso interfere no que o quanto eles vão querer comprar imóveis ou não. Então é um negócio muito sutil. Agora, que pode gerar uma crise mundial? Isso pode. Que vai? Isso não sabemos. Isso só o tempo vai nos dizer. Importante, não importa se isso vai se tornar uma crise global ou não. Se tornar uma crise na China, já impacta o Brasil. Então já impacta o nosso país, já impacta o nosso dólar, inflação, taxa Selic, ações, derrocada. Por quê? Em todos os momentos da história, quando a taxa Selic sobe, os preços das ações desabam. É o que está começando a acontecer agora no Brasil e pode intensificar bastante nos próximos meses, até porque hoje foi divulgado o novo relatório Focus, as expectativas, projeções do Banco Central, das instituições financeiras de maior relevância no país e de novo eles projetaram que a inflação no final do ano vai subir mais do que o esperado na semana anterior. São 25 semanas elevando as projeções, por isso você não pode confiar nessa furada. Mas entenda, não precisa gerar uma crise global para ter impacto aqui no país. Tendo uma crise na China, isso automaticamente já gera uma crise, não uma crise, mas impacto aqui no Brasil, até porque 30% das exportações do Brasil vão para a China, então tem uma ligação muito direta, tá? E eu quero te mostrar, se você me acompanha, provavelmente você quer investir na Bolsa. E quando a gente fala em investir na Bolsa, provavelmente a sua visão é investimento em ações. Mas o que acontece com as ações em momentos de crise internacional? Isso que eu quero te mostrar agora, tá? Basicamente, o que eu tô te mostrando aqui na tela agora é um gráfico. Poxa, velho, você me falou que não precisava saber de gráfico para investir, para lucrar nas ações da bolsa. Que história é essa? Eu tô te mostrando porque eu quero te comprovar o que eu vou falar. Eu não quero que você acredite em mim nunca. Eu quero que você acredite nos teus olhos e nos teus neurônios. Então eu vou te falar coisa, eu vou te mostrar aqui, tá? O que é esse gráfico? Nessa linha azul, você identifica o que acontece com o preço, o que acontece com o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? É como se fosse um termômetro das ações. Quando essa linha azul aqui está subindo, significa que os preços das ações estão subindo. Quando essa linha azul está caindo, significa que os preços das ações estão caindo, tá? Então, o que aconteceu aqui no ano 2000? No ano 2000 aconteceu a bolha da internet, a bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, tá? E isso gerou um pânico global. Não necessariamente uma crise direta, mas um pânico global de aconteceu de março de 2002 até setembro, de março de 2000 até o fim de setembro de 2002. Uma queda de 53% em média nas ações. Quando eu falo em média, significa que tem ações que caíram muito mais e ações que caíram muito menos, tá? Então, uma queda violenta, uma queda grande. No momento de queda nas ações, tem outros investimentos da bolsa que se valorizam pra caramba. Tem outros investimentos, por isso que eu digo que bolsa não é só ações. Ações é só um investimento que existe na bolsa. A bolsa de valores é uma feira. Tem uma feira lá, tem cenoura, banana, tem alface, tomate, tem um monte de frutas, verduras, vegetais lá, legumes. As ações só é aquele vegetal mais conhecido, é a banana da feira. Agora tem o kiwi lá, o kiwi quase ninguém conhece o kiwi, tem o rabanete lá, o rabanete quase ninguém conhece, e aqui estão grandes oportunidades, tá? Só quero te mostrar aqui o que acontece com as ações nesse período de tempo, tá? Uma queda de 53%. E isso é que pode acontecer a partir de agora. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode. Por quê? Se eu quiser prever o futuro, eu sou um investidor da esperança. Basicamente, o que eu estou fazendo é chutando o que vai acontecer daqui para frente. Sendo que os maiores especialistas do país e do mundo erram todo santo ano, tá? Isso que aconteceu entre 2000 e 2002. Vamos dar uma olhada no que aconteceu de 2008 para frente? Olha aqui, ó. Chegamos em 2008, aquela crise que eu estava comentando. A bolha imobiliária americana, crise do subprime. O que aconteceu em 2008? Impacto direto, com base no medo do que pudesse acontecer na economia. Olha só, lá na direita você vai conseguir ver, ó, uma queda de 57%, mais ou menos.
Depois disso, as ações caíram, elas voltaram mais ou menos ao mesmo patamar de preço que estavam aqui em 2010 e depois as ações caíram por 6 anos consecutivos até janeiro de 2016, tendo uma queda acumulada aí de 46%, 47%, tá? Outro cenário global, 2020, 2020 a gente teve o cenário que até hoje a gente vive, teve um impacto aí de uma queda de 43%. Então, basicamente são 3 cenários de crise internacional que a gente teve aí pelo menos nos últimos 20 anos, tá? Então, o que pode acontecer com as ações se o negócio degringolar, se o negócio piorar a partir de agora? Pode acontecer esse nível de queda, 40%, 45%, 50% ou até mais. Afinal, a cada mais ou menos 4 anos, não exatamente 4 anos, mais ou menos, em média, tá? Mais ou menos 4 anos, as ações caem em média 45%. Então a gente tem que estar preparado para esses momentos. A lógica da gente lucrar nas altas quedas da bolsa é justamente a gente se preparar para esse cenário, de forma que a gente não perca metade do patrimônio quando as ações tiverem essa queda de 45%. A gente use também as anti-ações para conseguir lucrar mesmo durante esses períodos. Vinícius, o que são essas anti-ações? O que é esse negócio? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos voltar lá para o ano de 2000? Eu vou te mostrar aqui na tela do computador. Vamos lá. Voltar para 2000. Olha só. Lembra que eu te falei que quando diminui as exportações, o dólar ele tem uma tendência de alta, o real ele perde atratividade, enfim. Olha o que aconteceu com o dólar nesse período de tempo. Ó. Enquanto as ações caíam 50%, aqui foi 53%, aqui eu não estou pegando lá em cima. Ó, 52%, 53% aqui por cento, olha o quanto o dólar subia nesse período. 125%. Tem uma outra antiação que é o ouro. Olha o quanto o ouro chegou a subir nesse período. 157%. Você vai perceber que em todos os cenários que eu vou te mostrar agora, o ouro vai se valorizar mais que o dólar, porque ele é o cara que mais se valoriza em momentos de crises internacionais. E aí você pode observar o quê? Que em todos os períodos de tempo, aquele investimento que cai, ele cai 50%, 40%, 60%. Aquele investimento que sobe, ele sobe muito mais. Sobe 60 e poucos, sobe 60 e poucos nesse período aqui, tô louco. Ele sobe 125, ele sobe 157. Isso acontece por quê? Porque todo investimento, gente, que você faz seguindo o método investidor sempre em alto, se você for fazer trade, for especular, for fazer loucura, aí você pode perder muito mais do que você colocou. Se você investir como um investidor, como uma investidora sempre em alta, se você fizer tudo errado, não seguir nada do que eu falo no método, você pode perder 100% do valor investido, tudo que você investiu, mas nada além disso. Então, quando as ações, quando o dólar em momentos que ele cai, o ouro em momentos que ele cai, tem momentos de queda, olha só, quando eles caem 40%, 50%, 60%, difícil passar disso, porque os investidores veem, caraca, as ações já caíram tanto, o dólar já caiu tanto, o ouro já caiu tanto, pode cair mais, mas eu vou comprar um pouquinho porque isso aqui está muito barato. Tá dado, tá barato demais. E aí eles vão lá e compram, e o ato deles irem comprar faz com que o preço daquele investimento não caia mais. Só que aquele investimento que está subindo, ele não para de subir porque ele não tem um limite. Aqui, para as quedas, tem um limite de queda de 100%. Para as altas, não tem. É por isso que o investimento ele consegue se valorizar 100, 200, 500, 1000% no longo prazo. Entende? E é justamente isso que aconteceu aqui. Vamos dar uma olhada agora em 2008? 2008 a 2016. Aqui, ó. Enquanto as ações caíram 58%, voltaram e lá no final caíram 46%, 47%, o que aconteceu com o dólar? Olha isso, gente. Parece que aqui é um cenário que de Deus nos acuda. Parece que aqui é aquele... Eu nunca tive coragem de ir num brinquedo do parque de diversões. Acho que era o Twister. Aquele que subia e ficava girando lá. Eu quase... tinha um negócio na barriga no barco Viking. Então eu nunca fui muito aventureiro assim. Mas olha, isso aqui parece um negócio estratosférico, uma queda gigantesca. Só que quando você coloca uma antiação aqui, o dólar, poxa, olha quanto o dólar, enquanto as ações caíam 46%, olha quanto o dólar subia. 150%, 149%, 148%. Olha quanto o ouro subia. Esse camarada aqui que se valoriza muito nos momentos de crise internacional.
230% no período. Então, se você é aquela pessoa, o que eu chamo de investidor desistente, você vai lá e investe só em ações, você corre o risco de você investir em 2008 e ficar 8 anos só perdendo dinheiro, para depois começar a recuperar o dinheiro perdido. E ó, quem investiu só aqui, não investiu mais em ações, está até hoje perdendo dinheiro, mas isso aí é um papo para outro vídeo. Você pode optar por isso, ou você pode optar em combinar esses investimentos de forma que você consiga lucrar nas altas casas da bolsa. Porque você está de um lado perdendo 50, do outro lado ganhando 150 e 230, pelo amor de Deus, se você perder dinheiro tem que te dar um prêmio, tem que te coroar. Não tem como, se você souber combinar isso aqui da forma certa, claro que não é só isso, mas você também usar as técnicas corretas, até assim você consegue ter menos queda aqui do que essa média das ações aqui e consegue ter mais rentabilidade quando as ações sobem, o que melhora a tua trajetória de longo prazo. Mas entende, olha esses investimentos aqui justamente para momentos de crise. E o ouro é o investimento que mais se valoriza nos momentos de crises internacionais. Vamos dar uma olhada no cenário atual, gente. Ó, eu gosto de fazer análise de longo prazo, tá? Você vai investir na bolsa, tem que ter o foco no longo prazo. O que é longo prazo? É pelo menos 5 anos de investimento, tá? Vinícius, vou demorar 5 anos para ter resultado? Não, é normal começar a ter resultado em meses, mas não foca em meses. Você vai investir na bolsa por pelo menos 5 anos. Esse é o ponto. Olha só, aqui as ações derreteram 43%, voltaram a subir, agora estão caindo 4%. O que está acontecendo desde o início de 2020? É um período que eu não gosto de analisar, tá? 1 ano, menos de 2 anos, mas é só para matar a sua dúvida de que, meu Deus, será que ainda funciona esse negócio? Olha quanto o dólar está subindo nesse período, quase 30%. Olha quanto o ouro está se valorizando nesse período, mais de 40%. Então, ó, tô perdendo 4 de um lado, tô ganhando 30 do outro, mais 40, Jesus amado, me ensina a perder dinheiro dessa forma. Eu quero aprender, porque não fecha, entende? Então, como que você se prepara para um cenário de crise internacional, de crise global, de crise só na China com respingos no Brasil? Quando você investe da forma certa em ações e anti-ações. Quando você investe em ações e investimentos que se valorizam justamente quando as ações caem. Quando existe um porquê, uma relação umbilical. Porque o dólar se valoriza justamente porque as ações estão caindo. Por que as ações caem? Muita gente vendendo. 46% de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil não é de brasileiros, é de investidores estrangeiros. Quando vem um momento de crise, um momento de impacto na economia, o que os investidores estrangeiros fazem? Poxa, eu posso investir no Brasil, que está sendo impactado por causa da China. Ou posso investir na Noruega, sei lá. Porque não tem uma relação comercial tão grande com a China. Vou investir lá. Então ele tira dólares aqui do país. A cotação do dólar é definida com base no quê? Entrada e saída da moeda do nosso país. Por isso que a exportação interfere. Então, se tem muito dinheiro saindo aqui do país, o dólar está ficando escasso aqui, muito dinheiro investido. Tá? Não teve que importação agora. Muito dinheiro investido, o dólar sai do país, opa, a cotação do dólar sobe. Qual o dinheiro que está saindo do país? O dinheiro fruto das vendas de ações. Muita venda de ação, cai o preço das ações. Dólar saindo do país, dólar sobe. Poxa, se instaurou um cenário de crise internacional, crise mundial, como eu te mostrei agora. Lembra do teu vô, lembra do teu bisavô. Onde que eles focam? Onde que todo investidor foca na hora de crises gigantescas internacionais? Algumas pessoas em terra, que é uma forma mais conservadora, menos procurada, embora seja muito popular no Brasil, mas a maioria das pessoas corre para o ouro. Inclusive, meu pai sempre me disse, vai no ouro que não dá problema. E justamente, os investidores eles vão para o ouro porque as ações no mundo todo estão despencando, as ações no mundo todo estão desabando, porque é uma crise internacional, global, mundial, não tem para onde correr. Para onde que eu vou? Para aquele investimento que tem 5.000 anos, para aquele investimento que não vai se desvalorizar absurdamente, para aquele investimento onde tem histórico de que por 50 séculos todo mundo corre para ele nos momentos de crise. Para quê? Para ganhar dinheiro? Não, para manter o valor do seu dinheiro. Aqui a gente tem o benefício de poder investir em ações, em anti-ações, de poder investir em dólar para se proteger das crises também. O investidor estrangeiro já está com o dinheiro dele em dólar. Ele não tem como investir em dólar. O dinheiro dele já está em dólar. Então não tem como se proteger. Ele só tem um lugar para correr, para o ouro. Tem outros metais preciosos? Tem, mas ninguém ganha do ouro no longo prazo. Então é por isso sustenta
o método investidor sempre em alta. O método que vai te fazer você conseguir investir com tranquilidade. Pode explodir a China, pode vir o pior presidente em 2022, seja lá qual for o pior para você. Pode acontecer o que for. Você vai estar com a sua família assistindo Netflix, você vai estar dormindo, você vai estar trabalhando, focando em gerar mais dinheiro para investir mais dinheiro e multiplicar esse dinheiro com o passar do tempo. Você vai estar fazendo uma viagem com o lucro que você vai estar tendo. A única coisa que você não vai estar é nervoso, ansioso, preocupado, atrás da notícia. Meu Deus, o que é que pode acontecer? Gente, se esse negócio gera resultado durante uma pandemia, por que numa crise vinda da China não vai gerar? Se gerou resultado em todas as crises internacionais, em todas as crises locais, de forma comprovada, validada no longo prazo, por que agora não funcionaria? Entende? Você não tem por que ficar ansioso e nervoso. Se investir tá difícil, se tá trabalhoso demais, se você tá pesquisando demais, significa que tá tudo errado, você tem que dar um passo para trás. Então, como você se prepara para um cenário de contágio na economia global? Quando você investe em ações e anti-ações da forma certa e na medida correta, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então assim você fica exposto para caso não aconteça nada, venha um crescimento da economia, você lucra nas ações. O legal é que quando as ações subirem, elas vão subir muito mais do que a queda das anti-ações. E se vier um problema no mundo todo, você vai estar investindo em anti-ações, as ações vão cair, as anti-ações vão subir 2, 3 vezes, 4 vezes mais do que a queda das ações e você vai estar em paz, com tranquilidade, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. E agora me conta aqui nos comentários, o que é que você acha? Vai ter uma crise mundial? Não vai ter? Esse negócio vai passar? Vai ficar tudo bem? As ações vão voltar a subir? Me diz, manda aqui embaixo nos comentários. Vai ter crise mundial na sua visão ou não vai? Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, coraçãozinho. Clica nesse botão, porque assim as redes sociais elas vão entender, opa, esse vídeo é bom, vamos compartilhar com mais pessoas. E assim você me ajuda e eu conseguir ajudar mais gente. Você mesmo pode fazer isso, pode pegar e compartilhar com outras pessoas esse vídeo, manda para teus amigos no WhatsApp, manda para pelo menos um grupo no WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, forte abraço e até mais.